Missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidade e inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro carrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é homem horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Elevemos em o pensamento em prece a Deus, agradecendo por tudo que já aprendemos, pelo que podemos desenvolver de nossa inteligência nas experiências que nos foram concedidas, não só nesta encarnação, como nas que a precederam. Ajuda-nos, Pai, a nos servir do que aprendemos para o crescimento pessoal, para burilar as nossas imperfeições e, de alguma forma, ajudarmos os nossos semelhantes a também evoluírem, a também compreenderem a Tua grandeza. Afasta, Senhor, de nós a presunção de nos julgarmos mais sabedores das Tuas leis e como também das leis humanas, caso a conheçamos. Faça, Senhor, com que nossa consciência nos cobre a responsabilidade de melhor utilizarmos tudo o que aprendemos. Pois se Tu nos deste, como diz o texto que acabamos de ler, é para que façamos do aprendizado e da nossa inteligência o melhor uso possível, como nos recomendou Jesus, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Com essas rogativas, Senhor, pedindo que ampare todos os responsáveis pelo destino da terra, como todos aqueles que estudam a palavra de Jesus, em Teu nome, em nome dele, o Cristo Teu, o nosso guia e mestre, damos por iniciado os estudos deste dia. Assim seja.
Então, como eu já tinha divulgado ali, como ficou a sequência do nosso estudo, nós temos o item 163 do capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que ainda é a sequência do estudo sobre os médiuns de efeitos físicos. Nós vimos ali, já postamos ali, o material é extenso sobre o assunto, então nós não temos a pretensão de botar o assunto, mas já vimos que tem bastante material para nós estudarmos ali na Revista Espírita, enfim, nos outros materiais que já divulgamos ali no grupo. E agora aqui vamos passar a ter uma base forte para que quando nós analisar esse material, a gente já tenha uma boa noção do que se trata. Então, todos estão localizados no item 163? Está localizado, Maristela? Pode fazer a leitura para nós? Claro. Item 163. É a essa categoria de médiums que pareceria pertencerem às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo pelo simples contato todos os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Bergzabern, mas quase sempre é completamente independente. Assim como dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos está o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse caráter não existir, há fundamento para lhes atribuir uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para se tornarem médiuns de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. Essa leitura aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma observação para fazer sobre a necessidade pessoal aqui e a mediunidade de efeitos físicos, a relação entre elas? Para mim, o que me chamou muita atenção é que existem potencialidades humanas que a gente não compreende, mas não necessariamente são mediunidade. Então, nosso corpo ainda reserva atributos que ainda são, em via de regra, incomuns e bastante característicos de certas pessoas, mas isso ainda não é característico da mediunidade, porque para haver mediunidade tem que ter interferência ou intermédio de algum espírito desencarnado. Então, na verdade, aquele relata que existe pessoas que têm essa característica da manipulação elétrica, mas não necessariamente isso tem a ver com efeitos físicos. Pode, aí ele até complementando, que até pode ser que facilite a eles desenvolver a habilidade de efeitos físicos, mas assim ainda não é. Eu confesso que muito pouco eu conheço sobre o assunto. Mas eu já vi pessoa que, ao tocar, principalmente numa fechadura de uma porta, há uma descarga elétrica, que ela sente o choque e dá um estalo que a gente perto ouve. Isso eu imaginei que seja mais ou menos por aí, as pessoas que têm essa eletricidade, porque ele é uma descarga elétrica que a pessoa sente o choque quando toca na fechadura, que faz o aterramento, certo, ali, e chega a fazer barulho. É um estalido.
Alguém mais sabe sobre o assunto? Até mesmo quando a gente vai tirar uma blusa, principalmente quando é de lã, também dá esse choquezinho. Eu não sei, eu entendi assim, e tenho algumas dúvidas também. Porque pelo que eu estava lendo, a gente tem que separar a faculdade mediúnica dos fenômenos mediúnicos, né? Uma coisa é o fenômeno, outra coisa é a faculdade. Eu vi um podcast aquele do Trovão, sabe? Agora não lembro o primeiro nome dele, da FEB. E ele fala muito isso, ele separa muito a faculdade mediúnica do fenômeno mediúnico. E a faculdade mediúnica, segundo ele, depende do nosso psiquismo, da nossa mente humana. Pelo que eu li aqui, a gente pode ter essa energia, né? Como eles falaram ali, deixa eu ver onde é que está escrito aqui, uma certa dose de eletricidade natural, como pessoas que podem ser verdadeiros torpedos humanos. Porque se a gente pensar o seguinte, daí é uma reflexão assim e também uma dúvida, que a gente lê que todos nós temos, todo ser humano tem mediunidade, porque é uma faculdade, né? Como a visão. Tanto que ele fala assim que a visão pode ser ampliada com a mediunidade, e daí a pessoa se torna vidente, vamos supor, um médio vidente. Ou seja, todos nós podemos ser médios videntes, a partir do momento que a gente desenvolver a faculdade. Mas ele fala aqui no seguinte sentido, de que pessoas que têm isso naturalmente, eu acredito que seriam pessoas que seriam grandes médiums em potencial, uma potência muito grande para ser médiums, mas em face do desequilíbrio do psiquismo, né, porque se a manifestação mediúnica é a manifestação da mente, eles não compreendem e não utilizam isso de uma forma saudável, e daí entra o desequilíbrio. Eu só fiquei em dúvida, assim, porque como ele fala aqui que sempre, porque aqui ele fala uma coisa assim, um detalhe, agora, olha, que eu li aqui agora, fala assim, ó, a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. O que seria não verdadeira mediunidade? Entende? Então, eu acho que, na verdade, a manifestação é a mediunidade, mas está muito em desequilíbrio, por isso que pode, ali fala até, né, na verdade, é um texto que tem muitos questionamentos para a gente, né, pensar. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para se tornarem médiuns de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. Por quê? Como ele fala também assim que cada pessoa pode ter mais uma do que a outra, né? Um da fala, um da vidência, um defeito físico. A gente não sabe qual. É uma faculdade, a minha visão pode ser ampliada, essa energia, essa força, né, esse fluido pode vir na fala. Como que a gente vai saber? Pela experiência? É só quando tu passa pela experiência. Então, eu acredito que quando a gente trabalha a nossa mente, que a gente equilibra as nossas emoções, que a gente consegue administrar melhor as nossas emoções, que eu acho que isso interfere muito na nossa mediunidade equilibrada, a gente pode ser um médium em potencial de efeitos físicos, de evidência, de qualquer manifestação. Tu só vai saber qual o momento que tu vai conseguir chegar nesse estágio. Muitas pessoas nem buscam, porque elas nem têm conhecimento, elas nem sabem, ou nem conhecem, né? Eu acho que hoje em dia a gente está ouvindo falar muito mais da mediunidade, e está sendo possível a gente falar mais sobre isso do que antigamente. Antigamente a gente não falava, a gente nem sabia do que era, a gente ficava doente, né? Eu lembro no passado, assim, adolescência, enfim, ficava doente por coisas, às vezes, que tu não tinha compreensão, não tinha entendimento, não tinha o estudo, muitas coisas, e as pessoas velavam muito isso, né? Hoje a gente está tendo a possibilidade de falar mais, por isso a necessidade cada vez mais de a gente se educar mais para isso, né? Não sei se colaborei, e se também coloquei as dúvidas que eu tinha, assim. Aqui, assim, ó, o que me parece que, no caso do efeito físico, tem pessoas que, com a sua eletricidade pessoal, física, ele consegue produzir certos fenômenos que são tidos, muitas vezes, como se fosse mediúnico, e que, na realidade, não tem a interferência de um outro espírito, é só o médium em si, é uma capacidade física dele que produz com a sua eletricidade,
ele produz efeitos físicos semelhantes aos que acontecem no caso. Daí, como diferenciar? É por essa parte que diz ali no final, que quando há um espírito, ele responde com inteligência, certo? Dá o exemplo daquele espírito alemão ali, que eu nem vou experimentar dizer o nome, então, que ele respondia por pancadas as perguntas da menina, dos outros que estavam ali. Então, é muito interessante ler nas revistas espíritas, aquele livro que você colocou, eu coloquei a de maio e ele colocou a de junho, que tem a segunda parte, é bem rico esse material ali sobre o assunto. E extenso também. Sim. E eu acho também que a mediunidade, ela pode ampliar a vidência, como pode não também. Pode ser um médium falante sem a vidência. Tudo depende de cada um, isso é muito relativo. Uhum. Vocês sabem que uma experiência que eu tenho, assim, né, que eu percebo, como eu trabalho com a mente humana, então a gente, ao longo dos anos, a gente vai percebendo algumas coisas, né? O que eu percebo, o que eu poderia dizer aqui entre nós que estamos estudando a mediunidade? Todos os meus pacientes que iniciaram um tratamento, né, através do seu inconsciente, de compreender o seu inconsciente, eu poderia dizer que com o tempo de tratamento, todas as compreensões que eles vão fazendo, entrando em equilíbrio, todos seriam videntes. Por quê? Porque eles começam a antecipar, o inconsciente começa a antecipar as coisas. Claro que eu não falo nesse assunto com eles, porque não é o tema do atendimento, né, que é um atendimento terapêutico, assim, mas eu percebo. Daí eu falo nesse sentido, eu sempre digo para eles, quando eles trazem os conteúdos, as coisas, eu sempre digo, mas o inconsciente tem a capacidade de antecipar as coisas. Por quê? Porque, na verdade, a gente não fica se ouvindo toda semana, a gente ouvir a gente mesmo, né? Mas eu tô toda semana ouvindo eles, entendeu? Então, assim, toda semana, aquela mesma pessoa vem toda semana e uma hora ela fala. E, claro, eu anoto coisas também, né? Vou anotando, porque a gente não tem como guardar tudo, mas eu tenho uma memória, assim, de lembrar, né? Acho que não é só minha essa memória quando acontece isso. Então, eu consigo perceber essas ligações, assim, né? O do quanto, quando eles vão limpando a mente de registros, às vezes, traumáticos, de dores, de mágoas, de rancores, de coisas que não servem para nada, né? Eles começam a deixar vir o quê? A intuição, a vidência, várias, assim, manifestações. Eu sou uma observadora, né? Vamos supor que uma observadora qualificada, eu não falo sobre isso para eles, mas eu percebo, assim, e é lindo de ver, assim, porque daí o quanto, de alguma forma, também tu vê o quanto eles estão sendo intuídos aí de uma maneira saudável, né? Por alguma coisa boa, porque geralmente tu vê a melhora, né? A melhora, a construção, o equilíbrio, e daí tu começa a ver, assim, nossa, se eu pegar essa parte, sabe, e colocar no estudo, assim, da mediunidade que a gente estuda, eu começo a ver, nossa, essa pessoa tem vidência, essa pessoa tem tal coisa, essa pessoa, porque antecipa as coisas, antecipa, é incrível. Então, a gente começa a ver também a importância a força que nós temos na nossa mente, quando a gente se permite, né, e limpa, e além de limpar, no caso, nós aqui ainda estamos ainda, como que se diz, colocando coisas na nossa biblioteca mental, né? Estudando, edificando, porque na hora que a gente precisa, a gente pode ter uma biblioteca mesmo para consultar ali, né? É isso. Você fala aí do presencial, do seu Júlio, a Vanessa, nós estávamos procurar se ater ao tema do nosso estudo. Bom, pode falar, Vanessa. Não, eu ia dizer isso, tio, né, que estava fugindo um pouquinho do tema do assunto, mas e até uma dúvida que o Wilson pode me falar, agora com essa história de médio vidente. O médio vidente não é aquele que consegue enxergar os espíritos? Eu sabia que tinha essa clarividência de poder ter essa visão. Eu não sei se seria no caso de ser evidência mesmo, de tu prever algo, né? Eu acho que é mais o sentido de ver. Não sei, mas eu também não tenho certeza, assim. E eu estava me lembrando da questão de... que estava falando que, às vezes, quando tu desenvolve mais uma determinada capacidade, às vezes outra se retrai.
tipo, nós estamos falando dos médios efeitos físicos, né? E quando você começa a ver mais, a sentir mais, às vezes vai diminuindo esses efeitos físicos. Acho que a gente leu em outro momento, né? Eu acho que essa parte aqui o que é mais importante dela é essa parte de dizer que se não tem ali uma inteligência, né, que está fazendo essa comunicação, que está auxiliando a acontecer esse efeito, aí ele não é uma manifestação mediúnica, né? Então essas coisas, por exemplo, que a gente tomar um choque no carro, como a tia disse, tirar uma blusa e os cabelos ficar arrepiados por causa da estática, isso são coisas da física que pode acontecer. E às vezes a gente brincava de esfregar um negócio assim e botar para os pelinhos arrepiar, sabe? Essas coisas de criança. Mas eu acho que tem que separar bem aqui. Eu acho que está dizendo o que pode ser causado pela física e por algo que a pessoa tem dessa capacidade de gerar essa eletricidade com relação a coisas que realmente são manifestações causadas pela mediunidade, né? E aí tem que ter aquele espírito ali, inteligente, se comunicando, fazendo para se caracterizar. Só por evidência, vamos deixar que é o item 167. Daí, guarda a pergunta e o Wilson guarda a resposta, por favor. Agora vamos para o 163. Pode continuar, o Wilson está com a mão levantada ali, pode falar, por favor. Só reforçando o que já foi falado aqui, a Vanessa falou com propriedade. O simples fato da pessoa ter essa eletricidade que Kardec comentou, não quer dizer que ela seja médium. Ele coloca no próprio texto, ele diz assim: errado, porém, fora considerá-las médiums, pelo simples fato de que fazem mover objetos por vontade própria, chama de verdadeiros torpedos humanos. Mas pode estar associado. Não quer dizer que a pessoa que tenha, pelo menos pelos estudos que ele fez aqui, tanto que ele encerra, né, só a experiência poderia demonstrá-lo, que a pessoa tenha mediunidade. Ele também pergunta, poderia uma pessoa com essa faculdade que é orgânica ter mais aptidão para a mediunidade? Só a experiência. E com todo o estudo que ele fez, ele não chegou a essa conclusão. Não sei se não deu tempo ou não teve contato com alguma informação, com alguma experiência feita. Esse espírito batedor que ele menciona aqui, eu dei uma lida agora de manhã, e o Marino já mencionou a respeito, é interessante ler. Tem várias coisas que nos chamam a atenção. Uma coisa que me chamou bastante a atenção é a responsabilidade do jornal, porque não foi uma experiência que Kardec presenciou, ele leu isso nesse jornal dessa cidade, Berchtesgaden, acho que é isso que se pronuncia. E a pessoa que escreveu disse que o fenômeno acontecia desde fevereiro daquele ano. Ele só trouxe a público em maio, porque já se tornou patente e as pessoas questionavam a respeito. E ele não fez juízo de valor, ele simplesmente relatou o que acontecia. E não vou entrar no assunto, senão nós vamos prolongar. Mas resumindo, era uma criança que dormia, depois verificaram, e na hora os fenômenos aconteciam. No começo eram só pancadas, depois vieram juntos arranhaduras, ele repetia muito áreas militares, né, conforme o pedido. Ele atendia pedido. A guria lembrava dele quando acordava, a menina, né? Perguntada, sempre dizia que era um homem de aparência rude, meio avantajada, se não me engano. Então demonstra que era um espírito inferior. E a conclusão que se chega depois, quando Kardec aborda o assunto, porque até ali ele se limita a reproduzir o fato conforme está no jornal. Porque o jornal não chega a conclusão nenhuma. Eles achavam que se tratava de uma doença, inclusive levaram aos especialistas para ver se descobriam a causa ou um meio, segundo eles, de tratar. E aí Kardec faz uma análise e põe isso na visão espírita, porque poderiam dizer, é uma alucinação. Mas desde que mais pessoas participaram, teria que se conceber uma alucinação coletiva, porque é bem difícil de acontecer. E pessoas sem necessidade nenhuma de criar uma fantasia, pessoas responsáveis, a começar pelo próprio jornal, que não emitiu opinião e não saiu criando sensacionalismo, como hoje é muito comum na imprensa, principalmente no Brasil, mas isso você vê no mundo inteiro, né? Que nem averiguam os fatos e já saem divulgando aquilo para criar sensação. E
segundo a visão espírita, é um espírito que se manifestava inferior, porque se submetia a ordens tanto da menina quanto das pessoas que estavam presentes. Uma pessoa fez uma experiência de emitir uma ordem mental e o espírito respondeu a sua ordem mental. Quer dizer que ele não precisava estar ouvindo a verbalização, ele podia entrar em contato pelo pensamento da pessoa. Então aí fica patenteado um fenômeno de efeito físico em razão da presença da menina, porque no começo até a parede eles derrubaram. Primeiro acreditavam que se tratava que vinha de uma casa vizinha, depois perceberam que não. Queriam descobrir a causa, derrubaram a parede, mudaram a cama de quarto, o fenômeno continuava, mudaram de casa da mesma forma. Então, a causa estava na faculdade da menina. Então é patenteado que é uma causa, que não é uma coisa que ela gerava, porque ela sozinha não fazia. Quando ela estava acordada, ela lembrava, mas não fazia. Esse espírito aparecia numa hora determinada para fazer esses fenômenos. E eu fiquei pensando assim, Kardec está tratando de um assunto que ele não presenciou, mas pela confiabilidade do jornal, ele mesmo, volta a dizer, não quis divulgar esse fenômeno logo que aconteceu, mas depois que se tornou público e havia murmurinho na cidade, todo mundo queria saber, foi divulgado. Até que chegou o conhecimento de Kardec, ele faz esta análise. Mas ele deixa claro na Revista Espírita que ele não presenciou. Porque muitas coisas que Kardec estudou, ele não presenciou, ele não teria como presenciar tudo. Seria, aí entre aspas, um verdadeiro milagre alguém estar presente diante de todos esses fenômenos. Porque esses fenômenos acontecem em toda parte do mundo. Então ele selecionava aqueles que tinham mais confiabilidade no que se narrava e descartava aqueles outros que pareciam mais fantasiosos ou indignos de uma confiança mais expressiva. Era muito criterioso Allan Kardec nesse estudo. Há pessoas que criticam, mas as críticas não têm um fundamento que seja aceitável para combater esse fato. Então, quem quiser combater este fato tem que provar. Não basta, porque ele diz assim que tem pessoas que simplesmente negam. Elas não conseguem combater o fato com argumentos e negam. Mas o fato de negar não vai anular a existência do ocorrido, né? Ou seja, do fato. Eu nego, eu não aceito isso. Para mim isso aí é contra a lei, é contra a ciência. Mas qual é o argumento? A ciência sabe tudo e a ciência vem evoluindo. Hoje a ciência já tem uma compreensão muito maior sobre esse campo. Primeiro se negava, não é o objetivo de fugir, né? Mas só para fundamentar o que a ciência está fazendo. Se negava o resultado de uma oração. Agora existem experiências que provam que as pessoas em oração conseguem mudar, inclusive diminuir a violência numa cidade. Isso foi feito nos Estados Unidos. Basta fazermos pesquisas, não vamos entrar nesse assunto porque vamos desviar muito daí. Alguém mais? Pessoal aí que está no presencial aí, tem alguma manifestação? Não, acho que foi falado tudo já. Próximo item. O Gustavo, poderia ler para nós o 164 sobre os médios sensitivos ou impressionáveis? Leio sim. Médios sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiums são necessariamente impressionáveis, sendo assim a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual preciso não seja confundida, porquanto pessoas há que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos,
do mesmo modo que outras, muito irritáveis, absolutamente não os pressentem. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece por um certo não sei quê, a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável, a como um cheiro de impureza. E aí, sobre os médios sensitivos? Alguém tem alguma observação aí? Lucas, Eliane, Márcio, Sandra, estão Eu quietinhos? entendo assim que todas as pessoas têm um grau de sensibilidade, mais ou menos, né? E que às vezes, mesmo ela sendo sensível, ela não sente a presença de um espírito. E às vezes ela tem essa sensibilidade e consegue sentir, e consegue saber se ele é bom ou se ele é ruim pela sensação que ela tem, né? Se quando é um espírito bom, uma sensação leve, bem como diz ali, uma impressão suave. Quando é um espírito, aí é aquela coisa de sentir. Porque existe também a sensibilidade de tu olhar para uma pessoa e saber assim se ela está bem ou se ela não está. Isso eu vejo que não é isso não é um fenômeno mediúnico, né? Não é uma faculdade mediúnica, digamos, é o do sentir. E existem pessoas que conseguem ver na pessoa encarnado, se ele está bem ou não, e tem outros que conseguem ver também sentir de um espírito. É isso que eu entendi. Mas que todos têm essa sensibilidade, até em função das outras para ser ouvinte, tu tem que ter uma sensibilidade para te falar, para ser evidente todos os sentimentos, a sensibilidade todos têm, mas uns mais, outros menos, isso que diferencia. É o que eu entendi. Muitos têm ou não notam. Tem que trabalhar trabalhar o que é aquilo que ele está sentindo, né? Se está sentindo, se está ouvindo, se é o eu dele, pessoal, né? Passa desapercebido, porque deu para entender, né? E quem já está mais focado nessa parte da espiritualidade consegue já sentir aquilo ali, pensar e tentar transmitir, ou tentar entender, né? Se aprofundar no assunto, né? Lucas. Outro ponto que a gente tem que levar em conta aqui, que Kardec, nessa parte do texto, ele está tentando categorizar os vários tipos de médiums, né? E aí ele relata exatamente esses médios de efeito físico, ele está relatando o médio sensitivo. E é muito comum que a gente sofra, de alguma forma, interferência do plano espiritual, né? Tanto que os espíritos comentam, né? Que a interferência é tanta que mesmo nós, às vezes, somos dirigidos por eles, né? Obviamente, a gente não pode se fiar isso para se redimir das nossas responsabilidades morais, né? Muito pelo contrário, né? É nossa responsabilidade como alguém que pode, de alguma forma, sofrer essa sensibilidade, essa interferência, saber divergir o que é nosso e o que é espiritual. E essa relação dessa sensibilidade, ele relata bem nitidamente que ela não é necessariamente orgânica. Porque no primeiro momento a pessoa fala, essa pessoa é muito sensível. Mas é sensível no ponto emocional, não de interferência do plano espiritual. A gente fala de sensibilidade de uma pessoa que sofre muito, né? Se de alguma forma emocionalmente se abala com mais facilidade. Isso a gente fala no campo físico, pessoal, não da interferência da sensibilidade, do intermédio de sentir a presença ou a vibração que aquele espírito carrega consigo e que de alguma forma venha nos fazer presença. Muitas vezes os médicos que têm alguma sensibilidade, elas começam a ficar irritadiços sem uma causa aparente, né? Ou cansados, ou com uma fome excessiva. Muitas vezes a gente já pensa assim, mas eu estou
né? A gente geralmente atribui, hoje eu tô com fome, tô com botão, que absurdo, né? Mas às vezes pode também ser exatamente essa interferência de algum espírito que de alguma forma ainda necessita ouvir daquela absorção daquele nutriente do elemento físico e que ele está tentando usufruir daquele médio, daquele pessoa com maior sensibilidade para suprir a sua necessidade. Claro que isso não é regra, isso na verdade, como ele falou, é a partir da observação, a partir do conhecimento, a gente não pode atribuir tudo aos espíritos, mas que, de alguma forma, se a gente nos perceber de que, nossa, hoje eu estou mal-humorado, mas não tem uma causa aparente do meu mau humor, eu não tenho nada que possa me causar uma preocupação exacerbada dentro da minha condição de vida. Eu estou bem de saúde, minha família está bem, na área emocional eu estou bem, na área financeira eu estou bem, na área familiar eu estou bem, né? Por que então eu me sinto assim? Às vezes, então, exatamente a sensibilidade que nos afeta e a gente acaba entrando em sintonia com vibrações espirituais tão próximas a gente e que nos causa esse tipo de preocupação, essa mudança natural do nosso comportamento, pensamento. Então, essa sensibilidade que a gente tem da interferência espiritual que a gente vive, né? Dona Sandra, seu Júlio, nunca sentiram a sensível um espírito se aproximar, sentir aquele arrepio, ou como se fosse uma pessoa que estivesse se roçando, se encostando, e se vira e não tem ninguém, uma coisa mais ou menos semelhante? Muitas vezes. Vanessa, nunca sentiu algo semelhante? Microfone. Seu microfone está fechado, Vanessa. Não, é que a Helena está mexendo no mouse, daí eu não estava conseguindo tirar ali, ó, ficou bravo. Colega Helena, te comporta. Não está dando agora para falar. Aí, menina. Os outros aí, alguém tem alguma experiência pessoal para nos contar? Pelo que eu sei, a Vanessa, desde pequenininha, tem mediunidade, coisa que o pai dele falava, assim. Não sei, nesse ponto aí. Eu tenho mesmo, sempre, e até uma das questões, às vezes, que eu fico, se realmente eu estou sentindo ou não estou sentindo, assim, mas às vezes eu sinto até o pai mesmo, o pai, a avó, essa última foi a avó do Walter, e às vezes, assim, eu escuto direitinho eles falando, eu sinto a presença, sabe? A Helena está bem... Mas a questão de... sensibilidade quase que como se fosse física, assim, sentir aquele arrepio, aquela como se a pessoa fosse uma pessoa ali, mas na realidade seria um espírito. Eu tenho muito, inclusive tem uma coisa que eu não posso ficar com minhas costas destapadas, porque começa a sentir o arrepio encostando aqui o tempo todo, ó. Me dá cada arrepio que eu tenho que parar, e é uma coisa que eu sempre estou com as costas cobertas por causa disso. Porque senão eu fico sentindo os encostados aqui assim, ó. Eu dou uns pulos altos, assim, daquele negócio que vem aqui assim, sabe? Alguém mais tem alguma observação? Wilson? O nariz. Estava demorando para gritar no microfone. Aqui nós estamos falando dos sensitivos ou impressionáveis. E o Marino falou sobre os arrepios. É uma característica, mas não necessariamente. Cada arrepio que a pessoa vai sentir vai dizer que é um espírito. Quem nunca foi num campo onde tem quero dar um rasante? Para mim, pelo menos, isso acontece. Dá um rasante na cabeça e involuntariamente sente um arrepio na cabeça. E eu fui pesquisar aí a respeito do que causa isso. Isso a gente vê nos animais. Um gato, por exemplo, quando se vê confrontado com um cachorro, ele arrepia, me arrepia de fato. Os pelos ficam eriçados.
Isso é um sistema de defesa orgânico nosso que nós trazemos da ancestralidade. E no momento de perigo, inconscientemente, nós jogamos adrenalina no sangue para ficar pronto para reagir, para correr. E os pelos se eriçam para dar a impressão de maior volume, para assustar o adversário. Olha assim, ele é grande. E os animais fazem isso porque tem pelos maiores e nós trazemos isso ainda sem saber, né? É uma coisa genética que vem passando através das gerações. Hoje não teria mais sentido lógico para que nós tivéssemos isso, mas ainda carregamos. Então não dá para confundir. Essa questão de ter arrepio nas costas enquanto está dormindo, eu já tive muitas vezes, mas quando o ar condicionado está ligado no frio, e eu durmo sem camisa, sem camiseta, né? E entra ar frio nas costas. Mas aí não é presença do espírito. Isso aí é uma reação do corpo, e que uma reação do corpo sentindo o frio faz com que a pessoa tenha inclusive pesadelos. Ou então sonha que está num lugar muito frio, muitas vezes sonhava que estava lá no Polo Norte, e era o efeito do ar condicionado muito frio. Porque... Mas eu sinto eles se aproximando, Wilson, sabe? E aí pega bem aqui assim nas coisas, eu sinto a presença é diferente, não é aquele arrepio que bateu um vento, ou ouviu ficou arrepiado porque ouviu uma história, e aí os pelinhos, não, bem direitinho. Acontece com o calor também. Eu também não ouço história, mas assim, se você tapa e para, não é um fenômeno mediúnico, porque paredes, nada impede que o fenômeno mediúnico aconteça, né? Então seria... Eu me sinto mais fechada, mais segura, entendeu? É uma forma que eu fico pensando que eles não estão conseguindo se comunicar comigo. A não ser que você crie uma barreira mental, psicológica, em razão de estar ou não protegida. Eu me sinto como se estivesse, assim, protegida quando eu faço isso, sabe? Porque parece que, de alguma forma, eu não sinto mais nada, mas eu sinto direitinho a presença deles próximo, assim. Eu tive uma experiência diferente. Aí já é diferente. Alguém poderá dizer também que foi psicológica. Que eu, quando fui fazer a primeira palestra em Novo Hamburgo, eu já falava em Passo Fundo, mas lá era um hábito diferente. O presidente da casa, na época, dava a palavra e logo puxava, porque ele tinha um fio, né? Puxava o microfone e dava a palavra para outro. E aí, quando eu fui para Novo Hamburgo, passei um tempo no grupo de estudo, e aí até que me deram a palavra para falar publicamente. E eu cometi um grande erro para iniciante. Eu escrevi o texto e decorei, li umas 30 vezes. E o erro de quem faz isso é dar um branco na hora de falar publicamente. E eu entrei, para mim não deu branco, mas eu estava num pânico total. Meu queixo tremia assim, dá para ver, né? Eu nem consigo reproduzir. É inconsciente. E tenso, como nunca fiquei. Fiquei assim mais ou menos uns 10 minutos. E aí senti uma energia que veio da cabeça até os pés. Uma coisa que não é comum. Um arrepio dá localizado, mas aquela veio da cabeça até os pés. E me tirou a maior parte da tensão. Ainda fiquei tenso, mas digamos assim que melhorou 80%. E aí eu consegui... Você parou de bater queixo. Eu parei daquele tremor que chegava a ser visível, né? E ao ponto de terminar a palestra, as pessoas vierem me cumprimentar, porque era a primeira vez que eu fazia, né? E depois fui aprendendo com o tempo que não se deve fazer isso. Ainda fiz mais umas que eu, pelo menos uns 20 minutos eu falava decorado. Hoje eu faço diferente. Eu estudo bastante sobre o assunto e vejo que é muito mais eficiente, porque a pessoa fala o que sabe, mesclada de ideias que vão surgindo pela inspiração dos espíritos. Então, aquele caso, daquele arrepio que eu senti, sim, eu acredito, era a assistência do meu mentor espiritual, porque ele olhou assim, olha, esse meu protegido aí não vai dar conta do recado, vai dar um branco, de repente eu vai desmaiar. E aí ele me socorreu e eu senti nitidamente essa corrente energética, como eu descrevi, né? E aí melhorei. Então, nesse caso, no meu entender, é patente uma influência positiva espiritual. Foi agradável, porque tem vezes que a pessoa sente essa energia e ela é agradável. E tem outros casos em que se sente essa energia e é extremamente desagradável. Daí dá para ter uma noção do
tipo ou da personalidade do espírito que está causando isso, quando se trata de uma influência espiritual, quando a pessoa sente isso na condição de médium sensitivo ou impressionável. E todo mundo tem. Às vezes tem gente que sente isso diante de alguma coisa que não sabe o que, quando vê, se depara com uma situação difícil, e ela sentiu um pouco antes. Mas é o menos comum, né? O mais comum são causas normais. A pessoa está com frio ou está com medo, um medo repentino, e reage dessa forma. Se um cachorro tenta nos agredir na rua, a pessoa também sente isso. Quem nunca foi atacado por um cachorro e inconscientemente se arrepia todo? Não sabe por quê, mas ficou pronto para reagir, ou correr ou se defender do cachorro. Então isso é orgânico. Mas, volto a dizer, né? Tem também os casos, como eu acabei de mencionar, em que fica patente que se trata de um fenômeno mediúnico. Cabe a quem experimenta fazer uma análise e decifrar ou entender o que está acontecendo. Mas tanto quanto numa forma quanto a outra, não se surpreender, não ficar chocado, apavorado. Porque quando é orgânico, é natural, não tem o que fazer. É instinto que a natureza criou para nós. E quando é espiritual, a única coisa que temos que fazer é boa ou é ruim a sensação? Se for boa, que ótimo. Se for repetida, melhor ainda. Se for má, então eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu tenho que fazer um tratamento espiritual, tenho que fazer, volta sempre a dizer, o evangelho no lar, cuidar da disciplina, cuidar do que está pensando, do que está fazendo, e orar. E se não conseguir sozinho contornar a situação nos casos de sensações ruins, procurar ajuda. Tem ajuda psiquiátrica, psicológica, mas sempre associada à ajuda espiritual. Porque um bom psiquiatra, um bom psicólogo, mesmo que não conheça nada da espiritualidade, se ele tem vontade de ajudar o seu paciente, ele estudou com esse propósito, mesmo que ele não saiba nada, ele vai ser assistido. Porque quem tem boa vontade, não importa se é religioso, se é ateu, ele vai ser assistido. Tanto que Jesus mencionou o bom samaritano como o exemplo da pessoa que socorre o próximo. E na época, o samaritano era tido como herético, né? E as pessoas sempre esperavam, quem é o meu próximo? Daí ele trouxe a parábola do bom samaritano. E nós temos hoje vários bons samaritanos, entre aspas, nas diversas áreas das profissões, que fazem o seu melhor trabalho e são assistidos. E até aproveito o gancho aqui, um psiquiatra, um psicólogo lida muito com a mente humana, e seria muito bom que todos conhecessem essa parte espiritual, especialmente a parte espírita, para que criasse mecanismo de bloqueio para que não se contaminassem. Porque já há estudos provando que há algumas décadas era muito grande o número de mortes por contaminação ou por suicídio nas diversas áreas da medicina e que foram contornadas. Havia problemas de médicos que eram contaminados com vírus, com bactérias. Hoje, com os EPIs, se resolve isso. Havia os pessoal da radiografia que também acabavam adquirindo câncer por causa da radiação. Hoje são protegidos por mecanismos de defesa. Mas na área da psicologia e da psiquiatria, ainda há muita morte, não por contaminação de bactérias ou vírus, mas por suicídio. E segundo a doutrina espírita, isso aí é decorrente da contaminação, porque eles atendem um paciente atrás do outro, não fazem uma limpeza mental, não criam um bloqueio e acabam assimilando as energias deletérias de quem vem para ser socorrido. O paciente pode sair melhor, mas o atendente, o psicólogo ou psiquiatra acaba contraindo as energias e se perturbando. E quando ele não tem o equilíbrio devido, ele pode sim até alimentar uma ideia de desespero ou até de impotência diante das situações que ele representa quando muito sensível. E daí o relato, né? O número de suicídio nessa área é muito grande, o que surpreende, porque uma pessoa que trata da mente dos outros, da sensibilidade alheia, não consegue tratar da sua, porque ele está constantemente em contato com essas energias. E isso acontece muito naqueles mais sensíveis,
Quando a pessoa realmente tem vontade de ajudar o outro e é sensível, acaba assimilando para si. Tem muitas pessoas que começam a desenvolver a faculdade mediúnica e dizem que não podem conversar com pessoas perturbadas, que saem perturbadas, porque são sensíveis. Então eles recebem a energia do outro e saem doente. Também esses médiuns precisam aprender. Nós estamos aqui estudando o livro dos médiuns, que é um manual de como proceder, para que nós criemos esses mecanismos, médios ou não. Todos temos que ter esse conhecimento para transitarmos pela vida tratando bem, convivendo bem com esse tipo de energia, que não adianta, a gente não vai conseguir fugir deles. O que temos é que conhecer e saber lidar com eles. Bom, como o nosso tema aqui, voltando para ele aqui, uma experiência pessoal, vou contar aqui, porque também não dá para entrar no próximo item, já temos pouco tempo. O que considero que aconteceu mais ou menos assim foi um dia após um almoço em família, terminamos de comer ali, estava conversando ao redor da mesa ali, e quando falamos de alguém, de um ente querido ali, desencarnado, eu senti como se tivesse cruzado uma pessoa com deslocamento do ar, alguém passa rápido, assim, aquele vulto pelo lado, assim, olhei e não era ninguém. Nisso, na peça ao lado, não tinha vento, nada, se abriu a porta de uma cristaleira e uma xícara caiu no chão e quebrou. E bem na hora que a gente tinha falado dessa pessoa querida, a gente estava comentando tudo, e eu tive essa sensação física daquele quando cruza muito próximo, rápido, assim, como se fosse deslocamento do ar, o arrepio, e daí aquele barulho na cozinha, a gente foi lá, estava abertas as portas e tinha caído uma xícara. Então, a xícara não tinha peso para, se ela caísse sozinha, abrir a porta, não tinha vento, não tinha nada, e essa sequência de sensações. Então, para mim, eu tive como claro que era uma manifestação física que aconteceu ali. Alguém mais tem alguma observação sobre o assunto que a gente está acabando? Uma situação semelhante a essa sua, agora eu me lembrei, foi uma vez assistindo TV em casa, eu e a Aline, era domingo, sábado de tarde, e aí eu me virei muito rápido, assim, e a Aline perguntou o que foi. Eu disse, não, eu vi parecia uma criança passando correndo aqui, na verdade, né? Aí a Aline se arrepiou, deu. Um tempo depois, ela estava grávida, né? Do Pedro, né? O nosso mais velho, não sei se tem alguma situação, mas eu lembrei desse detalhe, na verdade, né? Curioso, sim, né? Agora quando você cruzar uma corrente, olha para ver se não vem outra de atrás, para conferir se não vai ser gêmeo. Não, é só a Jaquinha agora. Eu acho que, como diz ali, uma sensação que a gente não sabe nem explicar, né? Porque um arrepio, às vezes de frio, ou alguma coisa assim, mas isso é uma sensação que às vezes a gente nem sabe explicar o que está sentindo, né? E aí eu vejo que é o lado da espiritual, assim, mas... E é difícil até as pessoas conseguirem denotar, né? Tipo, separar, né? O que é exatamente físico, o que é... Porque aí gera, muitas vezes, as pessoas se impressionam, né? Geram pessoas assustadas, impressionadas. Eu tive uma situação quando eu morava na Cordeiro de Faria e eu morava num prédio, eu morava no último andar, e no primeiro andar tinha uma vizinha minha, que era uma pessoa extremamente impressionável, assim. Tudo para ela era coisa espiritual, tudo na vida dela. Da quantidade de água que você viu no copo até o pano que tu pegava para secar a louça, assim. Era uma pessoa que via em perturbação extrema, assim. Eu cheguei na vida dela exatamente porque um outro vizinho nosso que depois veio a frequentar a casa soube o que era espírita e a gente conversou. Ela falou, pois é, ela sofre muito, assim, porque ela desconfia das pessoas, porque ela acha que estão ali. Ela tinha um conjunto de traumas que ela tinha e tudo ela relacionava no plano espiritual.
E aí vem essa questão exatamente do peso entre o que é acessibilidade e o que é a mente humana se fazendo desse impressionismo para manipular os seus sentimentos, né? Isso é muito importante. A gente Toda a tem que preocupação, ter cuidado tudo para pela espiritual, tudo tinha um motivo, tudo era fantástico, místico, influenciado, né? E então ela sofria muito, assim, ó, tanto que depois eu tive que me afastar dessa relação de amizade, porque ela começou a desconfiar de mim, que eu era uma pessoa que tinha mal dela, então ela não conseguia nem mesmo diferir, né, diferenciar as pessoas que estavam tentando ajudar e as pessoas que ela julgava estavam atrapalhando a vida dela. Então, exatamente esse excesso de impressionabilidade, dessa capacidade de aceitar com que tudo é verdade, né? Causa também essas perturbações que as pessoas depois nem sabem discernir o que é físico, o que é espiritual, o que absolutamente não quer dizer nada, mas a pessoa tenta criar uma forma de compreender, achar que aquilo é mediúnico. Né? Depois ela foi embora, perdi o contato, não sei o que houve com ela, mas eu me preocupei, assim, até hoje eu me preocupo muito com essa pessoa, porque eu não sei como é que está a saúde mental dela hoje, assim, ela está ainda em perturbação muito severa, assim. Por várias vezes convidei para vir aqui à casa, nunca houve interesse, nunca houve vontade, tive sérias dificuldades até de começar a ter sonhos ruins com essa pessoa, e provavelmente influência daqueles que a perturbavam, assim. Então, para facilitar a minha vida dela, eu me afastei, assim. Me afastei até porque eu me mudei daquele prédio, né? Não tinha mais contato com essa pessoa. Mas era bem, bem complicado. Essa sensibilidade artificial que ela gerava da vida dela gerava preocupações que muitas vezes davam nada, né? Mas ela essa medida do que é realmente mediúnico, o que é uma visão exacerbada da imaginação, ela é muito tênue, é muito difícil de compreender. A pessoa tem que se conhecer muito, assim, e realmente perceber pelo estudo o que é. Como ela é uma pessoa que nunca tinha estudo, ela nunca tinha parado para ler um livro dos espíritos, dos velhos, ela não sabia discernir, não tinha um método que amparasse ela para discernir, não tinha o conhecimento, a base para discernir. Então, ela era muito difícil o convívio, assim, muito difícil tu explicar e compreender, porque ela ouvia, aceitava, mas ela negava depois. Então, era uma coisa muito confusa. Fala, Wilson. Wilson, temos 1 minuto ainda, pode se manifestar, por favor. Tá abrindo aqui, eu estava com o microfone fechado, eu tenho que abrir 2 microfones. Essa questão, a gente pensa assim, não, a pessoa que conhece o livro dos médiuns, quem estudou o espiritismo não vai cair na armadilha de uma obsessão sem se dar conta que se trata de obsessão. Não é verdade isso. Então ninguém pode se achar imune, não é verdade absoluta, né? Ela é relativa, de que conhecendo o espiritismo está com uma barreira para que sofra a obsessão. Eu já vi casos de pessoas esclarecidas desde criança dentro do espiritismo e que de repente desenvolvem umas coisas absurdas, por exemplo, eu ouvi você pensando ou você falando até em outra cidade. A pessoa ouve alguém falando mal dela, falando a respeito da sua dignidade de uma forma depreciativa, e ela se convence que é verdade. É como se ela de repente adquirisse a capacidade de adentrar a mente da outra e sondar o que ela está falando. Dizer que a pessoa está rondando o lugar que ela dorme e se sentir até ameaçada. Então tem casos que os familiares precisam intervir, precisam ajudar a buscar ajuda médica e sempre, eu volto a dizer, a ajuda espiritual e fazer o evangelho no lar. Se a pessoa não quiser, é um estado mais avançado de fascinação em que ela já não tem mais domínio nenhum. Às vezes ela começa a participar reticente, não consegue nem fazer oração, mas a repetição vai fazer com que a coisa melhore. Eu já vi um caso assim, não vou mencionar para que a pessoa não me autoriza, e eu nem perguntei se autorizava a dizer, em que só
esses tipos de recurso resolveram. E para minha surpresa, resolveu-se em questão de 3 meses, eu acho, né? Ou menos até. E eu achava que ia muito mais longe, porque eu já conheci outros casos que duraram até décadas, quando a pessoa está fascinada. Então, não é o fato de conhecer que nos livra, é a disciplina permanente. E buscar usar a razão, que às vezes a razão fica embotada. E quando a pessoa não conseguir, o espírito consegue a ascensão sobre o dominado, o único recurso é externo, associado ao interno. Tem que ter vontade, mas tem que ter a ajuda dos familiares, das pessoas mais próximas. Senão ela não vai sair sozinha. Bom, devido ao nosso horário, então, temos que encerrar o nosso estudo. O seu Júlio pode fazer a prece para nós de encerramento do nosso estudo? Então, gratidão ao nosso Mestre Jesus por mais esse nosso encontro nesse domingo, pedindo a proteção, amparo para todos nós. Deus abençoe cada um nesse estudo aqui, que nós possa ir compreendendo, entendendo cada vez mais, pedindo por todos os nossos irmãos necessitados também, que cada um possa receber uma luz, um amparo do nosso Mestre Jesus. Assim, demos por encerrado esse nosso estudo. Assim seja. Sim, sim. Assim seja. Agradeço a presença e a colaboração de todos. Tchau, Bom domingo, boa semana a todos, seus familiares. E com Deus.